Olá, seja muito bem-vindo à unidade 10 da série Técnicas de Programação. Eu sou Roberto Vichinski e hoje, para finalizar a série, nós vamos abordar os conceitos básicos sobre matrizes e dados. Bem, as matrizes ou arrays, em inglês, são construções que nos permitem armazenar dados dentro de uma única estrutura, semelhante a uma tabela. Quando se trabalha com grande quantidade de dados dentro de um programa, o uso de variáveis simples, em muitas situações, se torna algo inviável. Nesses casos, é imprescindível o uso de arrays, ou, no velho e bom português, matrizes. Para ilustrar esse conceito, imagine que queremos construir um programa para calcular a média e o desvio de 10 números informados pelo usuário. Vamos supor que esses números, dentro do programa, serão representados pelas variáveis x1 a x10. Vamos esquecer a princípio que as matrizes existem. Sabemos que a média de uma lista de números é definida pela soma de todos esses números dividida pela quantidade de números da lista. E o desvio de cada um dos números é definido pela diferença entre o número e a média. Vamos supor que no nosso programa os desvios serão representados pelas variáveis d1 a d10. Então, o programa em linguagem C, sem o uso de matrizes, deve começar assim. As variáveis x1 a x10 devem ser declaradas como numéricas reais do tipo float, assim como a variável média. Os desvios representados pelas variáveis d1 a d10 também devem ser declarados como numéricos reais do tipo float. Em seguida, vêm as instruções scanf para o recebimento dos 10 números que serão digitados pelo usuário. E aqui temos o cálculo da média, que é o somatório de todos os números digitados, de x1 a x10, dividido por 10. Devemos inserir mais 10 linhas para o cálculo dos desvios. Veja que os desvios representados pelas variáveis d1 a d10 são as diferenças entre o número e a média. Só para esclarecer, se o desvio for negativo, significa que o número está abaixo da média. Se ele for positivo, o número está acima da média. E se ele for zero, o número é igual à média. E para finalizar o programa, devemos exibir a média por meio de um printf e também por meio de printifs, devemos exibir os 10 desvios calculados. E aqui temos o nosso programa completo, com as suas 37 linhas de instruções. Agora imagine, se ao invés de 10 números, o programa precisasse calcular a média e os desvios de 100 números. Pois é, essas 37 linhas virariam 217 pelo menos, sem contar as 201 variáveis que deveríamos declarar. Então, vamos otimizar esse programa substituindo as variáveis por matrizes. No programa original, nós criamos 10 variáveis, x1 a x10, para armazenar os números que serão digitados pelo usuário. Criamos também outras 10 variáveis, d1 a d10, para armazenar os valores dos desvios. E ainda uma outra para receber o cálculo da média. Vamos então substituir as variáveis x1 a x10 por uma matriz unidimensional de 10 elementos. Daremos a ela o nome x. Vamos também substituir as variáveis d1 a d10 por outra matriz de 10 posições e daremos a ela o nome d. Mas antes de aplicarmos essas alterações no programa, eu quero deixar claro alguns conceitos sobre matrizes. Uma matriz unidimensional, como o nome sugere, possui apenas uma dimensão, como se fosse apenas uma linha de uma tabela. Esse tipo de matriz é o que chamamos de vetor. Os elementos dessa matriz são referenciados por meio de um índice. O índice 0 representa o primeiro elemento, o índice 1 representa o segundo, o índice 2 o terceiro e assim por diante. Cada um dos elementos do vetor, que podemos chamar de subscrito, comporta-se como uma variável. Podemos atribuir valores a ele e manipulá-lo da mesma forma que manipulamos uma variável. Por exemplo,
Considerando que essa nossa matriz tenha sido declarada com o nome x, para que eu possa armazenar o valor 15 no seu terceiro elemento, basta escrever a instrução x entre colchetes 2 igual a 15. E assim o valor 15 será alocado no subscrito 2 da matriz. Veja que o segredo é indicar entre colchetes o índice do elemento ou do subscrito que queremos manipular. Quanto à declaração da matriz, o processo é semelhante à declaração de uma variável. Devemos indicar o qualificador de tipo, o nome da matriz e entre colchetes a quantidade de elementos. Agora, é importante salientar que todos os elementos de uma matriz serão do mesmo tipo. No nosso exemplo, todos os 10 elementos serão do tipo float. Voltando ao nosso programa, vamos então modificá-lo para que ele possa trabalhar com matrizes. A primeira alteração é introduzir uma diretiva define para definirmos uma constante que chamaremos de n, para representar a quantidade de números que serão digitados pelo usuário. Na linha da declaração, vamos substituir as variáveis x1 a x10 pelo vetor x de n elementos. Veja que o valor n é 10, portanto, o vetor terá 10 subscritos. Observe que a variável média foi mantida, porém eu fiz uma pequena alteração para atribuir a ela o valor inicial 0. Isso nos ajudará no cálculo da média, como veremos adiante. Vamos agora substituir as variáveis d1 a d10 pelo vetor d, que também terá 10 subscritos. Nesta nova versão do programa, iremos precisar de uma variável numérica inteira para realizar a contagem de ciclos nas estruturas de repetição que iremos utilizar. Vamos então incluir uma linha para declarar essa variável. Vamos chamá-la de variável i. Agora, podemos substituir estas 10 instruções scanf por apenas uma dentro de uma estrutura de repetição do tipo for. Veja que essa estrutura de repetição inicia a variável i com valor 0 e determina a continuidade dos ciclos enquanto essa variável for menor que n, ou seja, menor que 10. E a expressão i++ determina o incremento do i no final de cada ciclo. Resumindo, dentro dessa estrutura for, a variável i assumirá os valores de 0 a 9. Observe que a instrução scanf receberá pelo teclado os valores dos subscritos do vetor x, sendo que cada recebimento será feito dentro de um ciclo. No primeiro ciclo, onde a variável i vale 0, será recebido o subscrito 0 do vetor. No segundo ciclo, a variável i valerá 1, então será recebido o subscrito 1, e assim por diante até o subscrito 9. Dessa forma, quando o laço for terminar, a variável média terá a soma de todos os valores digitados. Esse é um artifício que empregamos para adiantarmos o cálculo da média. Agora, vamos alterar a fórmula da média, pois nós não precisamos mais somar os números recebidos. Esta soma, como vimos, já está na própria variável média. Então, é só dividi-la por 10, ou melhor, por n, que é a constante que representa o número 10. Os cálculos dos desvios, representados pelas variáveis d1 a d10, devem agora ser realizados dentro de um laço de repetição. Vamos então substituir essas linhas por uma estrutura de repetição do tipo for. Observe que os parâmetros desse for são idênticos aos parâmetros do primeiro for que usamos lá em cima. Veja que a variável i é iniciada com 0. A condição de repetição é enquanto i for menor que n, ou seja, menor que 10. E o incremento do i também é de 1. Sendo assim, os subscritos de 0 a 9 do vetor d receberão o valor do desvio, calculado pela diferença entre a média e cada um dos números do vetor x. Agora, observe que nesta estrutura for, nós não estamos usando chaves. Qual será o motivo? Simples. Quando uma estrutura de repetição contém apenas uma instrução,
não é necessário o uso de chaves, assim como acontece nas estruturas de decisão if. Lembra-se? Muito bem, a próxima instrução do nosso programa não precisa ser alterada. É o printf, que exibe na tela do computador o valor da média calculada. Agora, as instruções printf que exibem os desvios devem ser substituídas por outra estrutura de repetição do tipo for. Então, vamos apagá-las e, em seu lugar, escrever uma única linha para exibir esses desvios dentro de um laço for. Veja que os parâmetros desse for são os mesmos dos anteriores, ou seja, serão realizadas 10 repetições, onde os valores dos subscritos de 0 a 9 do vetor D serão exibidos na tela. E assim temos um programa totalmente funcional para calcular a média e os desvios de 10 números informados pelo usuário. Mas e se ao invés de 10 números o usuário quiser calcular a média e o desvio de 100 números? Quais alterações devemos fazer nesse programa? Apenas uma. Basta alterar o valor da constante n para 100. Nada mais que isso. Então, temos aí um exemplo de uso de duas matrizes unidimensionais ou de dois vetores, como queira chamar. Vamos ver agora alguns tipos de matrizes e as suas formas de declaração dentro de um programa em linguagem C. O primeiro tipo é aquele que já vimos, a matriz unidimensional. É um arranjo de elementos ou subscritos dispostos em uma única dimensão, como se fosse uma única linha de uma tabela. Vimos que para declarar um vetor, devemos indicar o qualificador de tipo, que pode ser float, int, double ou char, de acordo com a necessidade. E em seguida, devemos indicar o nome do vetor, que deve seguir as mesmas regras para a formação de nomes de variáveis. E entre colchetes, devemos indicar a quantidade de elementos ou subscritos desse vetor. O segundo tipo de matriz é a matriz bidimensional. O arranjo dos elementos nesse tipo de matriz é semelhante ao de uma tabela. A primeira dimensão representa as colunas e a segunda dimensão representa as linhas da matriz. Para declarar uma matriz bidimensional, assim como na anterior, devemos indicar o seu qualificador de tipo, que também pode ser int, float, double ou char, atribuir um nome para ela, também obedecendo às regras para a formação de nomes de variáveis. Entre colchetes, devemos indicar a quantidade de elementos da primeira dimensão, que neste caso é um número de colunas. E também entre colchetes, devemos indicar a quantidade de elementos da segunda dimensão, que nesse caso é um número de linhas. Veja que neste tipo de matriz são necessárias duas informações para referenciar um determinado elemento. Precisamos informar o número da coluna e o número da linha. Por exemplo, para armazenar o valor 15 no elemento da terceira coluna e quarta linha da matriz, ou seja, no subscrito 2 da primeira dimensão e subscrito 3 da segunda dimensão, devemos aplicar o seguinte comando: minha matriz, que é o nome da matriz, entre colchetes, o número da coluna, também entre colchetes, o número da linha e o valor que queremos atribuir. Um outro tipo de matriz é a tridimensional, que além das colunas e das linhas, possui uma terceira dimensão, que é a profundidade. Para declarar uma matriz desse tipo, basta incluir o número de subscritos da terceira dimensão entre colchetes, logo após o fechamento do colchetes da segunda dimensão. Seguindo essa mesma lógica, é possível declarar matrizes de 4, 5, 6 ou quantas dimensões você quiser. Basta incluir para cada dimensão o número de subscritos entre colchetes. Olha, mas cá entre nós, eu trabalho com linguagem C desde a década de 1980 e raramente eu precisei usar matrizes com mais de 3 dimensões. E acredito que você também dificilmente encontrará um problema tão complexo que não possa ser resolvido com matrizes de 1, 2 ou até 3 dimensões. Então, é isso. Com esta pequena abordagem sobre matrizes, a série Técnicas de Programação chega ao fim.
Mas não se esqueça, aprender programação é como andar de bicicleta. No começo a gente cai, se machuca, se esfola, mas quando se pega o jeito, a gente continua caindo e às vezes até se machucando, mas com mais elegância, com maior experiência. Eu quero dizer com isso que os profissionais, não só da área da programação, mas os de qualquer área ligada à tecnologia, não podem dormir no ponto. Devem sempre estar atentos aos avanços tecnológicos que influenciam, de alguma forma, a sua área de atuação. Isso garantirá o seu êxito profissional. Então, desejo a você muito sucesso. E não deixe de acompanhar as outras séries do canal. Em muitos outros vídeos, voltaremos a falar sobre as técnicas de programação. Um grande abraço e até lá!